Há uns meses atrás, um pontinho de luz apareceu no céu vindo de onde nada deveria estar. Não estava preso ao céu, não nasceu por aqui e em poucos meses ia sumir para sempre. Por um tempo, gente séria, de telescópio na mão, parou para perguntar uma coisa: e se aquilo não fosse uma pedra? Vem descobrir o que cruzou o nosso quintal e o que descobriram até agora. O visitante que não era daqui. Quase tudo que a gente vê no céu está preso ao Sol. Os planetas, os asteroides, os cometas que voltam de tempos em tempos, todos giram em volta da nossa estrela, presos pela gravidade dela, dando voltas e mais voltas há bilhões de anos. É por isso que esse nosso objeto chamou tanto a atenção. O caminho dele não era uma volta fechada, era uma linha aberta de quem entra por um lado, passa correndo e sai pelo outro sem nunca mais voltar. E a velocidade era alta demais para a gravidade do Sol conseguir segurar. Isso significa uma coisa: ele não é daqui. Veio de fora do nosso sistema solar, do espaço entre as estrelas. E objetos assim são raríssimos de pegar. Na história inteira da astronomia, a humanidade só flagrou três. O primeiro foi em 2017, um corpo alongado e estranho que ganhou o apelido havaiano de Oumuamua. O segundo veio em 2019, um cometa mais comportado, e o terceiro é esse. É encontrado no dia 1º de julho de 2025 por um telescópio de rastreio no Chile do projeto Atlas, um sistema criado, aliás, para vigiar o céu contra asteroides perigosos. O nome oficial dele entrega a raridade: 3I Atlas. O número 3, porque é o terceiro, a letra I que vem junto é de interestelar, ou seja, de entre as estrelas. Ele passou mais perto do Sol no fim de outubro de 2025 e mais perto da Terra em dezembro. Mais perto aqui é força de expressão, viu? Foram cerca de 270 milhões de quilômetros de distância, quase duas vezes a distância entre a Terra e o Sol. Em nenhum momento existiu qualquer risco. Era só de olhar, não de se preocupar. Deixa eu te falar uma coisa que pega quase todo homem: a queda de cabelo. É bem comum, mas a maioria dos homens não tratam por achar caro, complicado ou por vergonha de procurar um médico. Até agora. Com a Manual, você consegue tratamento para queda de cabelo com médicos de verdade, sem precisar sair da sua casa. Você responde um questionário no site, os médicos avaliam seu caso e montam um tratamento personalizado para você, que chega na sua porta com frete grátis. E você ainda pode cancelar quando quiser sem nenhuma burocracia. Ó, careca dando dica de cabelo pode até ser engraçado, né? Pois é, mas é por experiência própria. Se eu pudesse, eu teria começado bem antes. Usa o meu cupom Canal Top 10 e garanta 40% de desconto e frete grátis na primeira compra. Aponta para o QR Code aí na tela. Depois, me conta. Mais velho que o Sol. Quando os astrônomos pegaram a trajetória desse objeto e rodaram o filme de trás para frente para ver de onde ele tinha vindo, chegaram num lugar curioso da nossa galáxia. Não foi de perto da vizinhança do Sol. Veio de uma região da Via Láctea chamada Disco Espesso, uma parte mais antiga, cheia de estrelas velhas que se formaram quando a galáxia ainda era jovem e bagunçada. E aí vem o dado que faz a cabeça girar. As primeiras estimativas davam ao 13 Atlas uns 7 bilhões de anos. E estudos mais recentes, analisando a composição química dele átomo por átomo, sugerem que ele pode ser ainda mais antigo, algo entre 10 e 12 bilhões de anos. Para ter uma ideia do tamanho disso, o nosso Sol tem cerca de 4 bilhões e meio de anos. A Terra, mais ou menos a mesma coisa. O próprio universo tem uns 13 bilhões e 800 milhões. Ou seja, esse pedaço de gelo e poeira pode ter se formado quando o universo ainda era jovem e já estava vagando pelo espaço bilhões de anos
antes do Sol existir, antes do nosso planeta existir, antes de qualquer coisa que a gente chama de lar sequer começar a se formar. Ele é possivelmente o cometa mais velho que a humanidade já conseguiu observar. Por que falaram em nave alienígena? Foi mais ou menos nesse ponto que a internet pegou fogo. Um astrônomo de Harvard, o Avi Loeb, o mesmo que já havia levantado uma ideia parecida sobre o Oumuamua, lá em 2017, começou a listar uma série de coisas que, segundo ele, não batiam com um cometa comum. E é justo dizer, algumas dessas observações eram mesmo estranhas, vistas isoladamente. A primeira era uma espécie de rabo ao contrário. Cometa normal tem cauda que aponta para o lado oposto ao Sol, porque a pressão da luz e o vento solar empurram a poeira para trás. Esse parecia ter um jato apontando justamente para a direção do Sol, na contramão do esperado. A segunda era a composição do gás que saía dele. Muito níquel e quase nada de ferro junto. Esquisito porque na natureza esses dois costumam andar de mãos dadas. O níquel sozinho sem ferro é uma combinação que lembra mais liga de metal feita em fábrica do que pedra de espaço. E a terceira era o jeito como a luz batia e voltava da superfície dele, de um modo que nenhum outro cometa conhecido tinha mostrado. Loeb juntou tudo isso, somou ao tamanho que ele calculava, dezenas de quilômetros, um gigante, e soltou a hipótese que virou manchete no mundo todo. E se aquilo não fosse um cometa, mas um pedaço de tecnologia? Talvez até alguma coisa mandada de propósito. A ideia era ousada o suficiente para grudar e em poucas semanas tinha gente convencida de que uma nave estava cruzando o sistema solar. Até o próprio Loeb dizia que o mais provável era ser um cometa natural, mas era na hipótese alienígena que ele gastava as palavras e era ela que rendia os cliques. A resposta dos telescópios. Só que a ciência não funciona no grito, funciona apontando mais telescópios para o mesmo lugar e checando cada peça da história. E foi isso que dezenas de grupos fizeram. Um por um, os mistérios foram ganhando explicação natural. O tamanho veio primeiro. A ideia de nave dependia de o objeto ser gigante, com dezenas de quilômetros. O telescópio espacial Hubble olhou de perto mais uma vez e a medida final ficou em torno de 2,5 quilômetros de largura. É uma pedra do tamanho de uma montanha, não uma cidade flutuante. A diferença para o número do Loeb é simples de explicar. Ele tinha calculado o tamanho a partir do brilho, assumindo que toda aquela luz vinha de um corpo sólido, mas a maior parte do brilho vinha da nuvem de poeira e gelo em volta, não do núcleo. O jato apontado para o Sol também tem causa conhecida. Quando o gás escapa de certos pontos da superfície, ele pode empurrar os grãos de poeira mais pesados para frente, criando uma ilusão de cauda invertida, algo que já foi visto em outros cometas. O níquel sem ferro, do mesmo jeito. Certas moléculas, ao se quebrarem com o calor do Sol, liberam o níquel de um jeito que engana quem olha rápido. Nada ali exigia uma fábrica alienígena. E tem o comportamento que talvez seja a prova mais simples de todas. Conforme se aproximou do Sol, o 13 Atlas foi esquentando, criando aquela nuvem de gás e poeira em volta e ficando mais brilhante, exatamente o que um cometa faz e uma máquina não faria. Depois que ele passou pelo ponto mais próximo do Sol, no começo de 2026, o telescópio Subaru do Havaí flagrou a química dele mudando com o calor, com os gases típicos de cometa, os mesmos que aparecem em corpos gelados do nosso próprio sistema solar. Só que em proporções que mudavam conforme camadas diferentes do núcleo iam sendo cozidas pelo Sol, comportamento de pedra congelada, do começo ao fim. E teve mais. Os grandes projetos que caçam sinais de vida inteligente apontaram radiotelescópios diretamente para ele. Nenhum sinal de rádio, nenhum motor, nenhuma manobra, nenhuma correção de rota. Ele seguiu reto, obedecendo só a gravidade como qualquer pedra obedeceria.
O veredito de praticamente todos os cientistas que estudam esse tipo de objeto foi o mesmo: é um cometa de verdade. Velho, viajado, vindo de longe e cheio de coisas para ensinar. Mas um cometa. A parte alienígena ficou bem mais na nossa vontade de que fosse do que naquilo que o céu mostrou, o que ele deixa para trás. A essa altura, o 13 Atlas já está indo embora. Ele não orbita o Sol, então não tem volta marcada. Aquela passagem foi a primeira e a última vez que olhos humanos vão pousar nele. Em alguns anos, ele será de novo só escuridão, perdido no espaço entre as estrelas, do mesmo jeito que passou a maior parte dos seus bilhões de anos de vida. E aqui vale registrar o que ele deixou de presente. Pela primeira vez, a ciência conseguiu acompanhar um visitante interestelar do começo ao fim da passagem, com telescópios no chão, no espaço e até em órbita de Marte. Cada medida dessas é uma amostra grátis de outro sistema solar, um material que a gente jamais conseguiria buscar por conta própria, entregue em domicílio pela gravidade. Mas talvez seja aí a parte mais bonita, por um instante minúsculo na escala do universo, um caco congelado mais antigo que o nosso próprio Sol, talvez quase tão antigo quanto a própria galáxia, atravessou bilhões e bilhões de quilômetros para passar bem na nossa frente. E a gente estava aqui no lugar certo e na hora certa, com os instrumentos certos para reparar. Não era uma nave, era algo de certo modo mais impressionante. Uma lembrança viva de que o céu lá em cima não é um cenário parado e que, de vez em quando, ele manda um mensageiro de um tempo que a Terra nem chegou a ver. E fica a pergunta que não quer calar. Quantos outros visitantes assim já passaram por aqui em silêncio antes de existir gente capaz de olhar para cima? E você, se um dia um desses objetos se comportar de um jeito que a ciência não conseguir explicar, você acharia mais provável ser uma rocha esquisita ou outra coisa? Deixe a sua resposta aqui nos comentários e se você curtiu o vídeo, já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos, viu? E para acompanhar histórias como essa bem de perto, vem fazer parte do nosso clube de membros, clicando aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo.